Na aula passada, nós estávamos vendo o processo de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas eu quero lembrar que a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré ela não acontece por si só. É necessário que se tenha o trabalhador que construiu a estrada de ferro. E quem foi esse trabalhador? De onde veio esse trabalhador? Por que veio para cá? Eu trago nessa aula para vocês dados atualizados sobre a questão desses trabalhadores, sobre a questão de como vieram para cá, porque nós tivemos vários tipos de trabalhadores que vão estar aqui nesse empreendimento. Pessoal, em torno de 50 nacionalidades passaram por aqui. Passaram por aqui e deixaram sua marca. Então, nós estamos falando de americanos, ingleses, japoneses, árabes, judeus, nós estamos falando de chineses, nós estamos falando de barbadianos, nós estamos falando dos próprios brasileiros, nós estamos falando de pessoas vindo de tudo quanto é parte do mundo para esse empreendimento. O que acontece com esses trabalhadores? É isso que nós iremos ver agora nessa aula de número 15. Na tela para vocês, porque nós iremos ver os trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Vamos ver quem foi Percival Farquhar e a força de trabalho, as multinacionais da mão de obra, o recrutamento como era feito. As habilidades para a aula de hoje estão aí na tela, para vocês, posta na tela para vocês. E a gente começa a analisar aqui essa figura aí, ó. Sabe quem é essa figura aí do meio? Quem é esse cabra de chapéu aqui? Percival Farquhar. Percival Farquhar, ele tem... Primeiramente, vem aqui, que... Vamos fazer um parênteses aqui para falar sobre Percival Farquhar. Percival Farquhar, ele tem um papel muito presente no século XX, no século XIX, ali final do século XIX para o século XX. Percival Farquhar foi um dos maiores construtores que nós já vimos aqui, nessa região. O que foi Mauá no início do século XIX, Percival Farquhar vai ser o cara no início do século XX. É ele que vai estar com ferrovias ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, inclusive causando a Guerra do Contestado, que levou mais de 25 mil mortos. É ele que vai estar aqui construindo a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Vamos ver essa saga de como ele trazia essa mão de obra. Nós já vimos na aula passada quem foi Percival Farquhar e como ele conseguiu a concessão da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Na tela para vocês. Percival Farquhar inicia suas atividades empresariais no Brasil em 1904. Então, século XX aqui nós estamos, tá bom, meus queridos alunos? Quando, juntamente com o engenheiro norte-americano F.S. Pearson, e o advogado canadense Alexander Mackenzie, fundou no Rio de Janeiro a Light Power, que era uma empresa de energia. Essa companhia unificou várias concessões de serviço público no Rio de Janeiro, relativas aos transportes de bonde, à iluminação, gás, energia elétrica. Então, ele se envolvia em tudo, era um tentáculo grandioso desse sistema capitalista. Aí, em 1905, teve a concessão para construir e explorar o Porto de Belém. Aqui ele iniciou as atividades dele na Amazônia. Muitos pensam que Percival Farquhar inicia suas atividades na Amazônia com a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas não. Foi neste momento construir e explorar o Porto de Belém. É aqui nesse momento. Quem conhece Belém ali, sabe ali naquela região das docas ali, sabe a estrutura que foi para construir aquele porto, aonde a borracha chegar, a borracha precisar ser transportada. Por isso que os galpões de Belém, eles são muito parecidos com os galpões aqui da estrada de ferro Madeira-Mamoré, se você olhar. E aí Percival Farquhar, ele vai e ele pega essa concessão para construir o Porto de Belém. Só que não bastava. Ele não queria só isso de serviço aqui na Amazônia. É aí que entra a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Na tela para vocês. Obtendo a concessão para construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré em 1907, essa concessão que ele obteve ficou meio obscura, tá? Porque não foi ele que ganhou a licitação, mas ele que pega a licitação e depois ele vai construir a estrada de ferro.
preocupado em melhorar a navegação do rio Amazonas para aumentar a renda dos portos de Belém, administrado pela Companhia Port of Pará. De sua propriedade, formou em 1909 a Companhia de Navegação da Amazônia. Então agora ele detém o porto, ele detém a navegação e ele precisava deter a estrada de ferro por onde a borracha ia passar. O Farquhar, ele tinha uma visão para a Amazônia, ele achava que essa empreitada dele na Amazônia iria enriquecê-lo de uma determinada maneira, assim, ele iria conseguir assim, um enriquecimento tão grande que seria vultuoso. Só que ele não contava com a borracha entrando em declínio. Não se imaginava naquele momento que lá na Malásia já se estava plantando borracha. Não se imaginava que o Brasil iria receber esse golpe tão certeiro, tão cruel da borracha produzida na Ásia. E ele está investindo, ele está com porto, ele está com a navegação, ele está com a estrada de ferro Madeira Mamoré em construção. Então, para ele ia dizer, olha, eu sou o rei da Amazônia, eu vou controlar a Amazônia. Ele pensava desta maneira. Só que as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Na tela. Para que fosse construída uma ferrovia em plena selva, era necessário trabalhadores. Pessoal, antes de eu continuar, eu queria dar os créditos a essas fotos colorizadas, tá? Do Luiz Claro, o crédito do Luiz Claro. As fotos foram tiradas por Dana Mayhew em 1910 e foram coloridas por Luiz Claro. As fotos aí, ó. Aí nós vamos observar Porto Velho se formando, aí os portos aqui dessa região se formando. Como é que vai se dar aí essa região de Porto Velho, como é que vai ficar essa administração da estrada de ferro Madeira Mamoré. E depois os galpões vão ser construídos, toda essa estrutura. Na Amazônia, durante o auge da borracha, todo o insuficiente volume de mão de obra estava alocado para o látex. Na aula passada eu falei para vocês, os trabalhadores que vieram do Nordeste, eles não puderam trabalhar nessas construções. E, cara, por que, professor, os trabalhadores não puderam ir para essas construções? A gente se pergunta. A borracha era a prioridade. Foram trazidos trabalhadores do Nordeste para a exploração da borracha. A borracha era a prioridade. Outro detalhe, esses trabalhadores eles não tinham esse know-how também de estrada de ferro. E aí, como Farquhar, que agora está com esse pepino na mão, como ele vai descascar esse abacaxi? Esse pepino? Ele precisava resolver essa questão da mão de obra. Eu quero lembrar vocês que nesse momento, início do século XX, nós não tínhamos direito trabalhista, férias, 13º, carteira assinada. O mundo capitalista que dominava os trabalhadores fazia dele o que queria. Nós só vamos começar a ter direitos trabalhistas definidos lá com Getúlio Vargas. Mas nesse momento o trabalhador ele não possuía quase direito de nada. Tanto é que as pessoas morriam aqui, feito mosca, não era indenizada, mais de 1.500 pessoas morreram no Hospital da Candelária, foram enterradas no cemitério da Candelária, e não tinha indenização, não tinha nada disso. E aí? E agora onde conseguir essa mão de obra? Na tela. A expansão da zona de produção era abastecida pela exploração dos civícolas, dos indígenas. E pelo alicerçamento de mão de obra em outras regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, que se via presa ao endividamento e impossibilidade de escolher outra ocupação. Lembra que nós falamos sobre o aviamento que deixava esse povo altamente endividado e não podia sair dos seringais? Então, quando ele fala em civícola, o autor fala em civícola aqui, ele está falando aqui no indígena, que a mão de obra era explorada dele. E depois foi trazido esse nordestino para cá, que ficou preso no aviamento. Então o recrutamento ele passou a ser de um contingente de trabalhadores que fosse suficiente para a construção e
e tornou-se complexo. E aí, aonde eu vou buscar esses trabalhadores? Aonde nós iremos estar buscando esses trabalhadores? Como é complexo tratar esses trabalhadores? Foi aí que Percival Farquhar pegou a sua empresa, Percival Farquhar pega a sua empresa, pede para os dirigentes da sua empresa, organize o recrutamento desses trabalhadores, de qualquer maneira. E o pessoal começou a fazer uma propaganda internacionalmente, chamando para a Amazônia. Venha para a Amazônia. Aqui você pode descobrir o Eldorado. Aqui você pode enriquecer. Você irá receber grande salário para construir a estrada de ferro. Gente, o trabalhador desempregado que estava na Itália, estava na Alemanha, estava espalhado por várias partes do mundo, quando ele via essa propaganda, ele disse, meu Deus do céu, é a minha chance de enriquecer. Tipo as pessoas que saem se aventurando para ir para o garimpo, sai se aventurando para ir para uma grande obra pública, ela tem esse sonho. E esses trabalhadores, eles saíam em busca de um sonho. Mas, infelizmente, vários sonhos desses ficaram presos na selva amazônica. Viraram adubos para as árvores da selva amazônica. Foram enterrados no cemitério ou debaixo dos trilhos, mas não voltaram para a sua região. Não tiveram oportunidade de voltar. E aqui ficaram. Um sonho que não se tornou realidade. Na tela para vocês. Vamos entender essa mão de obra. Essa cena aqui é do site da Globo, porque ela foi do Med Maria, tá? Uma série brasileira que conta a saga da Estrada de Ferro Madeira Mamoré com base num livro que é um romance, o Med Maria é um romance, e eles pegaram o Med Maria e fizeram a cena. Por isso que essa cena aí parece mais atual, é do filme Med Maria, mas retrata como era a vida desses trabalhadores, como se deu a vida desses trabalhadores, as ferramentas que eles usavam, as ferramentas que são originais que eles têm aqui, ó, que eles vão emprestar do museu, ferramentas originais para trabalhar. Olha a abertura da mata, eles estão dentro da floresta amazônica. Eles gravaram aqui em Porto Velho, Med Maria, para ver a vida desses trabalhadores. Percebam pelo rosto dele que eles tentam retratar as várias nacionalidades desses trabalhadores que vieram para cá. Olha aí, ó. Os diferentes tipos de trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré Company, contratados pela May Jack Randolph. Pessoal, tinha árabes, tinha americanos, tinha ingleses, holandeses, tinha gente de tudo quanto é parte do mundo vindo para cá. Então era uma grande Babel, não tem? A Bíblia não fala, vem cá comigo, vem cá comigo. A Bíblia não fala de Babel e tudo, onde teve aquele zigurate, aquela torre construída, e chegou de uma hora para outra as pessoas começaram a falar línguas diferentes. Pois é, imagina a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, as infinitas línguas que tinham aqui, um tentando se comunicar com o outro, cada um na sua língua. Rapaz, era uma verdadeira Babel. Então, as pessoas não tinham como se comunicar, não tinham como se organizar, formar sindicato e reivindicar seus direitos. Então, as pessoas trabalhavam e tentavam se proteger tomando quinino. Era dado uma dose de quinino. O Oswaldo Cruz, quando esteve aqui, fez o levantamento e ele instituiu isso, olha, dá uma dose de quinino para esses trabalhadores antes de ir para o fronte. Então as pessoas eram entupidas de quinino. Imagina o fígado desses trabalhadores como ficou. Entupida de remédio, para não pegar malária, para tentar se prevenir da malária. E outro estudo que se tem, eu estava conversando aqui com o professor Jefferson de Biologia, ele falando sobre a resistência que tem o negro para o quinino. Ou seja, ele era uma pessoa mais resistente biologicamente para a malária, porque ele tinha resistência ao quinino. Então o quinino não afetava tanto ele. É por isso que foram trazidos muitos barbadianos para a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, da ilha de Barbados. Muitos negros antilianos, que eram negros que eram da colônia inglesa. Inclusive, eles chegavam aqui falando inglês. E eles vão ser trazidos para cá. E fazem o primeiro bairro de Porto Velho, que nós vamos ver quando nós estudarmos Porto Velho. Na tela para vocês.
Para reunir mão de obra necessária à construção da ferrovia, foram recrutados trabalhadores nacionais e trabalhadores estrangeiros, que além de atuarem na construção da estrada de ferro, foram utilizados em diversas outras circunstâncias. Foram para os seringais, foram utilizados na construção da linha telegráfica Mato Grosso-Amazonas, lá pelo Marechal Rondon, foram para a demarcação de territórios, no atual estado de Rondônia, também junto com Rondon ali. Então, eles vão ser utilizados para vários serviços aqui na Amazônia. O grupo de Farquhar tentou inicialmente a importação, como era chamado o processo de captação de mão de obra. Então, vamos importar. Trabalhadores queriam trabalhadores espanhóis. Vamos importar os espanhóis que haviam servido na construção da estrada de ferro de Cuba. Só que essa importação dos espanhóis não deu muito certo. Os espanhóis ficaram com receio. Porque lá na Espanha começou a haver uma divulgação dos perigos e a insalubridade da região do Madeira Mamoré teriam afugentado esses primeiros trabalhadores. Ele disse, meu Deus do céu, os espanhóis já sabem o que aconteceu lá. E agora, como é que nós vamos buscar trabalhadores? Aonde nós iremos buscar trabalhadores? Como nós vamos trazer esses trabalhadores? Então, a importação não deu certo. Os espanhóis não aceitaram. O que fazer agora para trazer trabalhadores para a estrada de ferro? Aí a companhia de Farquhar tem outra ideia. Vamos, sabe o que eles tiveram? Recrutar. Olha essa cena aqui, também uma cena do Médio Maria. Essa locomotiva é a locomotiva original, tá? Que foi utilizada aí para fazer a cena do Médio Maria. Aqui eles assentando dormentes e assentando trilho. Os trabalhadores, enquanto os trabalhadores assentam os dormentes. Isso daqui, gente, é um dormente, essa madeira. E isso daqui são trilhos. E eles são assentados com pregos especiais. O prego tem a cabeça curvada assim, que aí ele segura o trilho no dormente. Essa é a tecnologia do assentamento dos trilhos. E o trem precisava ser colocado numa bitola certa, porque o trem precisava passar por essa bitola. Era assim que era feito as linhas da estrada de ferro Madeira Mamoré. E o trem vinha apitando lá atrás. Vinha apitando e vem passando por essas linhas. Na tela, certo capitão chamado Walter Dudley propôs a ideia de aliciar nativos das colônias inglesas da América Central. Sabe quem eram esses nativos? Os chamados barbadianos. Os chamados barbadianos, conhecidos como barbadianos, que é ali daquela colônia inglesa da América Central, da ilha de Barbados, ali de outras ilhas do Caribe, daquela região caribenha. E aqui nós estamos vendo aqui a presença de alguns barbadianos aqui nessa construção. A vantagem dessa atração era que muitos já haviam adquirido experiência com a construção da ferrovia e do Canal do Panamá. Muitos já tinham trabalhado no Canal do Panamá e já tinham trabalhado na construção de ferrovia em região de origem. Aqui eu estou colocando foto colorizada por Luiz Claro, fotos tiradas por Dana Menrill em 1910, e são questões curiosas. Percebam vocês esse acampamento aqui, a característica desse povo aí, muito inglês, americano, e olha aqui o que já tinha em 1910 aqui na estrada de ferro Madeira Mamoré. Telefone. Telefone que tinha adentrado pouco tempo no Brasil. Como era uma empresa norte-americana, eles trouxeram o que era de melhor de tecnologia. É por isso que nós temos que a linha telegráfica ela chegou tardiamente. Eles já tinham tecnologias mais avançadas para as linhas telegráficas. Aqui, gente, que saudade do seu bispo. Esse daqui era um dos últimos ferroviários. Temos poucos ferroviários ainda vivos. E o seu bispo, esse ano, um câncer levou o seu bispo, perdemos o seu bispo, um grande mestre, um grande guerreiro, grande defensor da estrada de ferro Madeira Mamoré. E eu coloquei essa foto aí para fazer uma homenagem
ao seu bispo, grande amigo meu. A gente tinha uma parceria muito grande nas histórias da estrada de ferro Madeira Mamoré. Durante a primeira fase da construção da ferrovia, ainda no século XIX, já se registrava a presença de barbadianos. Lá já no século XIX, quando a Bolívia tentou construir a estrada de ferro, que contratou a empresa P.T. Collins, lembra? Já se tinha a presença desse povo aqui. Entre os quase 1.000 trabalhadores que embarcaram rumo às selvas de Santo Antônio do Rio Madeira. Então, já tinha-se a presença desses barbadianos, lá no século XIX. Quando chega no século XX, aí vai intensificar a presença desses barbadianos. Vai ser uma presença maciça do grupo de negros caribenhos. Se tornou uma força expressiva no trabalho da ferrovia a partir do século XX. Mas, cá comigo, aluno, como é que se dá esse trabalhador, como era a relação desse trabalho, como é que se dava a estrada de ferro, como é que a estrada de ferro se via nesse momento? E para isso, eu vou pedir para vocês assistirem um pequeno vídeo que eu e o professor Lorismar fizemos para vocês entenderem como era esse contexto da exploração dessa mão de obra, desses trabalhadores. Você vai ver aí o professor Beto vestido de italiano para contar isso para vocês. No dia 7 de setembro de 1911, foi inaugurado o novo trecho da ferrovia até o quilômetro 220, na foz do rio Abunã. No final do ano de 1911, existiam 220 quilômetros de tráfego efetivo de Porto Velho a Abunã. Os 72 quilômetros Abunã a Ribeirão estavam prontos, com tráfego provisório, enquanto a ponta dos trilhos alcançava o quilômetro 306. Até onde chegavam os trens de lastro. O restante, do quilômetro 306 até o final da linha, em Guajará-Mirim, numa extensão de 58 quilômetros, se encontrava em construção. A Madeira Mamoré Railway Company já possuía 11 locomotivas, 2 carros de passageiros, 76 vagões fechados e 163 gôndolas. Com locação feita até a Cachoeira dos Araras, a estação de Abunã foi inaugurada em 1912. Entre a estação do Abunã e a de Mutum-Paraná, havia uma reta de 36 quilômetros, uma das maiores retas de linha férrea do Brasil, não se comparando à maior linha reta sobre trilhos, que é o trecho da ferrovia Trans-Australiana, com 478 quilômetros. Esse trecho pantanoso, na reta do rio Abunã, é construída uma estiva de troncos de palmeiras para o trem de lastro passar, com equipamentos para sentar os dormentes e os trilhos. Que dos 21.000 trabalhadores que vieram para esta obra, grande parte deles não voltaram. Perderam suas vidas na floresta amazônica. O cemitério da Candelária, criado no ano de 1878, ainda na gestão da empresa P.T. Collins. Lembrando que Candelária significa purificação. Aqui estão enterrados os trabalhadores da Madeira Mamoré, que vieram de várias partes do mundo para a realização de um sonho. E aqui descansam o espírito de aventureiro das mais diversas nacionalidades. É muito comum você presenciar nessa região do cemitério da Candelária lápidas como essa, aqui à nossa frente. Quando você observa que a primeira escrita, nós utilizamos folha para poder esfregar na lápida e você ter o entendimento quando aparece aqui o alto relevo, certo? Ó, está escrito em árabe e logo abaixo vem a escrita em português, ó. Observe aqui. Aqui está falando, aqui jazem, ó, os restos mortais de Reina Buzaglo, esposa de Abrão Buzaglo, que nasceu, na verdade, ela morreu aqui, ó, aos 41 anos de idade. Mas aí você pergunta, professor,
é uma mulher. E o nome é brasileiro. Pois é. Em 1920, quando o cemitério da Candelária ele foi desativado, nós tivemos aqui o enterro de aproximadamente 40 brasileiros. Mas um fato que chama atenção é que aqui no cemitério da Candelária foi enterrada uma única brasileira. O nome dela, Lídia Xavier. Pois é, brasileira. Acontece que Lídia Xavier, ela teve um caso com um dos engenheiros da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Isso não podia vir à tona. Tanto é que a lápide dela está todo em inglês, a escrita. Senão, a coisa complicaria para o engenheiro naquela época, né? Então, o único caso registrado de brasileiro que foi enterrado como estrangeiro foi a de Lídia Xavier. Os demais passam a ser enterrados a partir de 1920, quando o cemitério da Candelária teria sido desativado. Esse espaço onde o professor Lorismar está, registrado, existe pouco mais de 1.500 pessoas, 1.550 pessoas. Pouco mais. Só que existe uma estimativa que nesse espaço, depois que ele liberou para ser enterrado brasileiros, não só mais estrangeiros, quando ele é desativado, acredita-se que foram enterrados mais de 5.000 pessoas nesse cemitério. Sabe o que aconteceu com esse cemitério? Ele foi engolido pela floresta, ele foi grilado. Lá estão nomes de pessoas que fazem parte da história do nosso estado. Belchimol. Pessoal que fez aqui da família da Bemol, tão conhecida aqui, essa loja tão conhecida aqui no nosso estado. Nós temos árabes, judeus. Se o mundo ali, poderíamos dizer que se nós formos erguer uma bandeira dentro daquele cemitério, em todas as nacionalidades, nós vamos parecer as Nações Unidas. Vamos ficar parecendo as Nações Unidas ali, de tanta nacionalidade que vão estar presentes. E aí nós falamos nisso. O mito da Babel, ele estava presente aqui na Amazônia. Eram italianos, norte-americanos, ingleses, gregos, hindus, espanhóis, portugueses, e várias outras nacionalidades, todos eles recrutados para vir para cá, para trabalhar nesse empreendimento em plena selva amazônica. E como o professor Lorismar mostrou aí no vídeo, vários deles aqui perderam sua vida, aqui ficaram, daqui não saíram, ficaram eternamente nessa região. Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Por que ela é chamada Estrada dos Trilhos de Ouro? Pelo volume de dinheiro que se gastou para construir ela. Porque ela é chamada Ferrovia do Diabo. Uma outra mitologia dada no livro A Ferrovia do Diabo, que mostrava que a saga da morte, a quantidade de morte que nós tivemos aqui nesse processo de construção. A lenda contava que a cada dormente haveria um morto. Mas é claro que isso é um exagero. Mas não se tem um número certo de quantas pessoas morreram. Estima-se que cerca do início lá do século XIX até o final dela, cerca de 6.000 pessoas podem ter morrido em consequência da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, sua construção. Mas se nós levarmos só a morte dos indígenas, que viviam ao longo de sua margem, esse número é muito maior. Esse número se torna muito maior. Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Vidas e vidas ceifadas em nome de um chamado progresso. É por isso que nós fizemos uma aula específica sobre esses trabalhadores, porque toda vida importa. A vida do ser humano, ela importa. Ela não é algo que ela vai ser descartado, esquecido na história. Na tela para vocês. Na Amazônia, parece ter predominado o conjunto de operários caribenhos. Lá, aqueles
os chamados barbadianos, procedentes de diversas nacionalidades, como de onde vinham esses caribenhos aqui, ó? Barbados, vinha de Trindade, vinha da Jamaica, vinha de Santa Lúcia, vinha da Martinica, vinha de São Vicente, das Guianas, Granada e outras ilhas das Antilhas. Então, esses antilhanos aí, chamados Ilha de Antina, a maioria deles eram negros, de formação protestante, idioma inglês. Por isso que eles foram chamados de barbadianos, porque eles balbuciavam, o povo dizia que eles balbuciavam lá, que eles falavam outras línguas. Então, aí deram esse apelido aí de barbadianos, vão ser chamados de barbadianos. Mas era da ilha de Barbados, aí, grande parte deles vinham da ilha de Barbados. Olha aí, ó. Aí a colorizada aí é a cara mais ou menos do trabalhador da estrada de ferro. Essas fotos do Danemenhum que foi achada posteriormente são fabulosas. E esse colorido do Luiz Claro ficou maravilhosa a representação do que seriam as cores dos objetos, das casas, das pessoas, das roupas, naquele momento. Tá? Manuel Rodrigues Ferreira, quando ele descobre e ele escreve A Ferrovia do Diabo, o Manuel Rodrigues Ferreira, ele tenta retratar mais ou menos como era esse trabalhador. Vamos lá. Ah, falando nisso, está aí, ó. Nesse slide já fala dele, ó. A Ferrovia do Diabo. Obra de Manuel Rodrigues Ferreira. Uma das melhores obras que existe sobre a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Informa a composição dos importados durante 1910. Então, ele fala que essas pessoas que vieram de fora, em torno de 1633, eram brasileiros e portugueses. 2.211 antilhanos e barbadianos. Olha aí, ó. Já percebo que o número é muito maior de antilhanos e barbadianos. 1.450 espanhóis. Os espanhóis vieram bastante para cá. Vieram bastante espanhóis, até pela facilidade da língua. Mais de 299 pessoas de nacionalidade desconhecidas, totalizando 5.596 trabalhadores não qualificados. Isso nós temos aí só em 1910. Só em 1910. O interessante, alunos, é que os trabalhadores chegavam e ali em frente de Santo Antônio do Rio Madeira, onde fica a hidrelétrica, tinha uma ilha. Uma ilha próximo de onde é a divisa do estado do Mato Grosso com o Amazonas, porque Santo Antônio pertencia ao Mato Grosso e Porto Velho pertencia ao Amazonas. E aí tinha uma ilha que era chamada Ilha da Quarentena. Sabe o que é a Ilha da Quarentena? Os trabalhadores eles vinham e ficavam um período de quarentena para ficar observando se eles tinham ou não alguma doença que eles pudessem desenvolver e que não contaminasse os trabalhadores que aqui já estavam. Olha que interessante a Ilha da Quarentena. Na tela. Olha aí, ó. Os trabalhadores cavando na lama. E o interessante aí é que aí irá passar um trilho. O trilho irá passar aí. E olha o tanto de água, gente. Região pantanosa. Agora imagina, você sabe quem é que gosta muito de água? É, o mosquito da malária. Ele adora a água. Percebam vocês que as fotos de Danemenhum, elas são numeradas. Essa daqui é 1019. Elas são todas numeradas. E ele vai traçando aí, fazendo fotografia. A dificuldade que era para esses trabalhadores. No ano de 1907 e 1912, foram recrutados 21.783 trabalhadores de várias outras partes do mundo. Vieram de várias outras partes do mundo. Aqui é uma simbologia muito, muito interessante de nós vermos a bandeira do Brasil e a bandeira norte-americana. Ali onde ficou o pátio da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré,
se erguia bandeira norte-americana. Lá era uma região norte-americana. A Presidente Dutra, que é uma avenida que fica ali próximo, era chamada de Rua Divisória. A metade da rua para cá pertencia à empresa norte-americana que construiu a estrada de ferro Madeira Mamoré. Da Presidente Dutra para lá, era onde começou a se formar Porto Velho, lá na Rua Divisória. O professor Lulismar, em outro vídeo, vai falar para vocês sobre essa Rua Divisória aí. Então, nós temos essa questão acontecendo aqui na Amazônia. Questão interessante, questão emblemática. Na tela. Em meio à euforia da borracha, contingente de operários construíram um dos maiores marcos da modernidade amazônica, a Madeira Mamoré. Foi a representação máxima da tecnologia e da civilização. Ela deveria estabelecer a viabilidade às práticas do capitalismo. Ela deveria estabelecer a viabilidade das práticas do capitalismo que estava se desenvolvendo aqui na Amazônia. Era a estrada de ferro Madeira Mamoré. Pessoal, a Amazônia foi palco de um espetáculo audacioso e, ao mesmo tempo, trágico. Os trilhos da estrada de ferro Madeira Mamoré repousam sobre as vidas de milhares de operários que em sua obra vieram a trabalhar. Olha a leitura novamente disso. Releia comigo. A Amazônia foi palco de um espetáculo audacioso, ao mesmo tempo trágico. Os trilhos da estrada de ferro Madeira Mamoré repousam sobre a vida de milhares de operários que em suas obras vieram a trabalhar. E aí o professor Beto traz um texto complementar para vocês, porque eu queria que vocês observassem a presença de Oswaldo Cruz, o grande sanitarista que teve na Amazônia. Assistam esse documentário. É um documentário, Oswaldo Cruz na Amazônia. É um documentário muito bom, que fala da presença dele na Amazônia. Não só aqui em Porto Velho, mas na Amazônia. E o que foi diferencial nessa presença de Oswaldo Cruz? Aqui nós encerramos a nossa aula falando sobre essa saga do trabalhador, essa saga do operário. Um empreendimento capitalista que ele é trazido para a Amazônia. Um empreendimento que ele está envolvido na borracha. Eu volto a afirmar para vocês. O desenvolvimento da Amazônia do século XIX, início do século XX, ele está diretamente ligado a isso, a borracha. Se Manaus se desenvolveu da maneira que ela desenvolveu, foi graças à borracha. E depois a borracha ela teve que ser transferida lá em Manaus para a Zona Franca de Manaus. Se Belém se desenvolveu da maneira que se desenvolveu, começou lá com o Porto de Mauá, construído pela Companhia de Mauá, que adentra nas navegações por Belém, e depois, no início do século XX, nós vamos ter lá Percival Farquhar, construindo o porto. Mas tudo em volta da borracha da Amazônia. E Porto Velho, ela nasce dessa borracha. Mas nós não podemos esquecer de cada trabalhador que tombou para construir essa épica obra. Uma obra que ceifou vidas e deixou rastro para a nossa história.